A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 18. Os abusos do poder religioso. Fases da Igreja Católica. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que esqueceu os princípios cristãos assim que foi chamada aos gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem no mundo espiritual. Inúmeras advertências lhe foram enviadas em todos os tempos da sua vida histórica, pela misericórdia do Cristo, condoído da impiedade de quantos, sob o seu nome, manchavam o altar dos templos. Enquanto esteve subordinada aos imperadores de Constantinopla, a instituição religiosa trabalhou para se libertar de semelhante tutela, procurando a mais ampla independência espiritual, somente conseguida depois do Papa Estevão II, em 756, com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro, Estados da Igreja, né? A esse tempo, os vários soberanos da época dispunham da Igreja de acordo com os seus caprichos pessoais, conferindo dignidades eclesiásticas às consciências mais apodrecidas. Eles mudavam, tiravam ou acrescentavam coisas nas traduções da Bíblia. O alto clero estava interessado no poder, no ter e não nos ensinamentos do Cristo. Então eles conferiam dignidades eclesiásticas, ou seja, eles vendiam indulgências, santificando carrascos, assassinos, enfim, metiam os pés pelas mãos, né? A sede do catolicismo se transformou num vasto mercado de títulos nobiliárquicos de toda a natureza. Então, um título nobiliárquico ou título de nobreza é privilégio legal concedido desde a antiguidade a pessoas que assim passavam a fazer parte da nobreza. Tais títulos foram criados com o intuito de estabelecer uma relação de vassalagem entre o titular e o monarca, sendo alguns deles hereditários. Então, continuando. Até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral, decadência, ruína, né? Ruína moral, marchava para a frente num crescendo espantoso. Os apóstolos do Divino Mestre, nas claridades do infinito, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem a reencarnação de numerosos auxiliares na tarefa remissora, nas hostes da regra de São Bento. Esses missionários da verdade e do bem operam a restauração do mosteiro de Cluny, de onde sairiam pensamentos novos e energias regeneradoras. Um parênteses aqui, né? A abadia de Cluny está localizada na Borgonha, na França, que começou a ser construída por Guilherme I da Aquitânia, em um terreno doado pelo próprio, e exerceu profunda influência na cristandade dos séculos seguintes com as reformas clúnicas, inclusive além de suas fronteiras. Nela estava estabelecida a sede da célebre beneditina Ordem de Cluny. Foi na abadia de Cluny que se originaram o movimento no qual os monges se dedicavam à celebração das horas litúrgicas, aos cantos dos salmos, rigidez na observância da regra de São Bento, procissões devotas e solenes e, sobretudo, a celebração da missa. Promoveram a música sacra. Em Cluny havia 8 esculturas que retratavam os 8 modos do canto gregoriano.
quiseram que a arquitetura e a arte contribuíssem para a beleza e a solenidade dos ritos católicos. Inseriram típicas atividades culturais do monarquismo medieval, como as escolas para as crianças, a preparação de bibliotecas, os espaços para a transcrição de livros, enriqueceram o calendário litúrgico de celebrações especiais e incrementaram o culto da Virgem Maria. Além de, através do trabalho manual, explorar economicamente as amplas propriedades típicas dos mosteiros. A abadia foi considerada uma das maravilhas da França medieval e foi o maior complexo arquitetônico da cristandade ocidental. Ok? Gregório VII. Foi nesse movimento de restauração que Hildebrando, conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que desciam ao seu coração do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é das mais importantes do século XI, pela fé e pela sinceridade que caracterizavam suas atitudes. Foi eleito Papa após a desencarnação de Alexandre II. Reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo. Simonismo é o comércio de objetos sagrados, no seio da instituição católica, e as do restabelecimento da autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. Ou seja, o Henrique IV era a favor do simonismo e Gregório VII queria acabar com isso, queria o verdadeiro cristianismo de volta. Convocando um concílio em Roma no ano de 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado de sacramentos e às honras eclesiásticas. Filipe I, que era rei da França, e Henrique IV, que era rei da Alemanha, prometem o seu amparo e o seu auxílio às decisões do pontífice no sentido de regenerar a organização da Igreja. Porém, Henrique IV, prestigiado pelos bispos culpados de simonia, fugiu ao cumprimento da tarefa e, depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Worms um sínodo de sacerdotes transviados. Sínodo é uma assembleia de bispos da Igreja Católica do mundo inteiro e que reúne o principal responsável do movimento católico, o Papa ou os bispos de Roma. A finalidade de um sínodo é refletir de maneira conjunta sobre temas relevantes para o bem da Igreja e da humanidade, ok? O Papa excomunga o príncipe rebelado, ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa. A penitência de Canossa, também era chamada Caminho de Canossa, Caminho a Canossa, é a viagem que Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico fez entre Speyer e o castelo de Canossa, e a espera a que foi sujeitado para conseguir se encontrar com o Papa Gregório VII em janeiro de 1077. O objetivo era solicitar-lhe a revogação de sua excomunhão. O episódio de Canossa foi um duríssimo golpe para o Império, que não mais recuperaria, reforçando o poder do papado. Voltando.
A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se desprende do mundo em 1085, porém deixando o caminho preparado para a Concordata de Worms, que se realizaria em 1122 com Henrique V, com a independência da Igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. A Concordata de Worms, resolveu um aspecto significativo da querela das investiduras ao distinguir entre os poderes espiritual e temporal da Igreja e do Império. O acordo estipulou que os bispos seriam eleitos de acordo com os cânones e leis da Igreja, sem interferência do imperador. No entanto, eles receberiam sua autoridade temporal, simbolizada por símbolos como um anel e um báculo do imperador. Essa separação foi um passo crucial na delimitação das fronteiras entre as autoridades eclesiásticas e secular. Estabeleceu um precedente para o modo como a Igreja e o Estado interagiram no futuro, influenciando o desenvolvimento do cenário político na Europa. Foi um grande passo no longo processo de resolução de conflitos entre governantes seculares e a Igreja, abrindo caminho para os futuros acordos e entendimentos. Esse evento também demonstrou que compromissos poderiam ser alcançados por meio de negociação, um desenvolvimento significativo em uma época em que as disputas eram frequentemente resolvidas pela força ou por decreto. As advertências de Jesus. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo o poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus à conta de heresias condenáveis, que eram preciso combater e profligar, destruir. As exortações do alto não se faziam sentir apenas no seio das ordens religiosas, onde penitentes humildes proporcionavam aos seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições da piedade cristã. Também na sociedade civil, as sementes da luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e de sabedoria sobre o evangelho dos exemplos do Cristo. Nesse caso está Pedro de Vaux, que, embora sendo um homem de negócios em Lyon, desprendeu-se de todos os laços que o prendiam às humanas riquezas, despojando-se de todos os seus bens em favor dos pobres e necessitados, comovido com a leitura da exemplificação de Jesus no seu evangelho de amor e redenção. Esse homem extraordinário, a quem foi cometida a missão de instrumento da vontade do Senhor, mandou traduzir os livros sagrados para leitura pública e junto de outros companheiros que passaram à história com o nome de valdenses, seriam os seguidores de Pedro de Vaux. Iniciou amplo movimento de pregações evangélicas à maneira dos tempos apostólicos. Então, os valdenses foram um grupo herético surgido na Europa no século XII, a partir das pregações do mercador Pedro Valdo, ou Vaux, né? Eles questionavam o poder e a riqueza da Igreja, e a heresia valdense chegou a se espalhar por outras partes da Europa. Ok? Então, voltando, né? Os pobres de Lyon, que eram os seguidores do Pedro,
foram excomungados primeiramente pelo arcebispo da sua cidade e mais tarde, em 1185, pelo pontífice do Vaticano. A Igreja não podia tolerar outra doutrina que não a sua, feita do orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. Porém, a verdade é que, se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram do mundo desde o século XI, porque, com vários nomes, as suas organizações substituiriam na Europa até a Reforma, apesar da mão de ferro da Inquisição. Então, os missionários vieram como pessoas de baixo clero, como civis, como o Pedro de Vaux, que traduziu a Bíblia para que todos entendessem, numa época em que apenas os clérigos podiam ler a Bíblia, né? Então, propagou-se. Francisco de Assis. Os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. As chamadas heresias, aquelas que vão contra a fé católica, brotavam por toda parte onde houvesse consciências livres e corações sinceros. Mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. As altas hierarquias da Igreja entravam para o catolicismo pelo poder, pela aliança, não era por verdadeiramente religiosos. Vinham de famílias ligadas ao poder, ao reinado, porque por muito tempo o verdadeiro poder era da Igreja. Então convinha, né, que esses nobres se tornassem altos cargos, né, na Igreja Católica. Havia terminado em 1229 a guerra contra os hereges, cujos choques atravessaram um espaço de 20 anos, quando alguns chefes da Igreja consideravam a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos de há muito preocupavam o pensamento do Vaticano. Então, o Tribunal da Penitência, ele é visto como um ato de arrependimento e busca de reconciliação com Deus. A penitência envolve confessar os pecados e receber o perdão de Deus através do ministério do sacerdote. Ok? O cometimento, a execução, né, seria mascarado com o pretexto da necessidade de unificação religiosa, mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Mas, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja antes da sua fundação, o Negro Projeto também preocupava o espaço onde se prepararam providências e medidas de renovação educativa. Ou seja, enquanto eles estavam preocupados com o poder e queriam manter esse poder, o plano espiritual estava providenciando que isso acabasse. Para isso, um dos maiores apóstolos de Jesus, ele não diz quem é, mas é um dos maiores, né? Desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Umbria desolada. Suas atividades reformistas verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. Mas a Igreja não entendeu que a lição lhe dizia respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. Os franciscanos.
Mas o esforço poderoso do missionário, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes, traços iluminados da sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade, de amor, de singeleza e de fé contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário, auxílio em dinheiro, para aceitar apenas os alimentos mais pobres e mais grosseiros, mais simples, né? E o característico que mais os destacava de outras comunidades religiosas era o seu alheamento dos mosteiros. Então, eles não se trancavam em mosteiros, ao contrário, eles saíam às ruas para auxiliar os semelhantes. Em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Lembra que a gente já falou lá em cima, né? Acho que no outro capítulo. Ora e trabalha. A Inquisição. A Inquisição é um período vergonhoso de 600 anos, tá? Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Ele foi incentivador dos franciscanos, conheceu Francisco de Assis e foi ele quem iniciou a Inquisição. Como assim, né? Ele não aproveitou as lições que conheceu. Esse instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte. Pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que caíssem no calabouços, mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. Então ele diz, né, que a morte era uma pena benéfica perto da tortura que eles eram submetidos com instrumentos perversos. A repressão das heresias, aqueles que eram contra os dogmas, foi o pretexto de sua consolidação na Europa, fazendo-se o flagelo e a desgraça no mundo inteiro. Um longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos tempos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé de altares, em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário, um manto de dor, né? De trevas espessas. A obra do papado. Há quem tente justificar esses longos séculos de sombra pelos hábitos e concepções daquele tempo. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos pesam essas responsabilidades tremendas quanto dolorosas. A Inquisição foi obra direta do papado, e cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça, e eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais 6 longos séculos. Então, tudo isso entravou a evolução do ser humano. Nem todos que estavam encarnados naquela época foram torturadores. Muitos não participaram diretamente, mas também não fizeram nada para impedir ou para acabar com aquilo. Portanto, eles foram coniventes. Enfim, a cada um segundo suas obras, a lei de ação e reação é infalível, né?
Mais uma vez, vamos lembrar que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.